Olá, concurseiro! Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem que mais caem em concursos. Você provavelmente já se deparou ou ainda vai se deparar com alguma prova que vai cobrar certos conhecimentos básicos em português. Dentre eles, as figuras de linguagem ou figuras de estilo, um dos temas que mais caem nesse tipo de prova avaliativa. E por quê? Bom, porque não é um assunto difícil e tem a ver com a capacidade de interpretação de texto. Por isso, ele entra dentro da parte interpretativa de texto e nós vamos fazer isso separado. Vamos descobrir do que se trata? Então, figuras de linguagem são desvios das normas de linguagem para transmitir nossas mensagens com mais expressividade, usado em textos literários, músicas, poemas. Os textos informativos, como as notícias, não costumam usar esse tipo de linguagem conotativa. Existem mais de 40 figuras de linguagem na língua portuguesa, mas nós vamos abordar apenas as mais cobradas no dia a dia e nos concursos públicos. Nós temos a metáfora, que nós usamos para fazer comparação sem deixar o elemento comparativo evidente na frase. Ela não usa um conectivo, uma ligação entre as orações, uma conjunção, né? Por exemplo, aquela menina é uma flor. Nós temos também a comparação, que faz o uso de conetivos para fazer a comparação entre os elementos, como, por exemplo, os olhos dela são negros como jabuticaba. Usamos o como para fazer essa comparação e essa ligação. Temos também a metonímia, quando substituímos a parte pelo todo, ou seja, quando usamos um termo para definir o outro desde que eles sejam relacionados. Por exemplo, eu leio Machado de Assis, no lugar de dizer eu leio os livros de Machado de Assis. Ou eu lavo a panela com Bombril, no lugar de dizer, a marca pelo produto, né? No lugar de dizer eu lavo a panela com esponja de aço, tá? Outra figura de linguagem é a sinestesia, que trata-se da mistura de sensações e sentidos. Por exemplo, o cheiro doce da minha infância. Mistura cheiro, que é um olfato, um sentido, com doce, que é o paladar, outro sentido. Temos como figura também a antítese, que acontece quando duas palavras de sentidos opostos estão na mesma frase. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Paradoxo é quando uma ideia divergente é colocada numa mesma frase. Amor é fogo que arde sem se ver. Um contentamento descontente. Dor que desatina sem doer. Né, do soneto de Camões. Se há dor, pressupõe-se que dói e não o contrário. Concordam? Temos outra figura de linguagem chamada eufemismo, que é a suavização de uma mensagem. Por exemplo, é dar uma suavizada, né? Ele só passou dessa para melhor. É uma forma mais branda de dizer que alguém morreu. Concordam? Temos a hipérbole, que é a figura de linguagem do exagero, ou seja, ela intensifica a mensagem a ser passada. Eu estou morrendo de fome, né? A pessoa parece que está morrendo, não. É para dizer, dar mais exagerada, a gente diz que é uma hipérbole. A ironia é quando nós queremos dizer uma coisa exatamente o contrário do que está sendo dita. Então, fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Temos também outra figura de linguagem chamada personificação ou prosopeia, que acontece quando atribuímos características ou falas a seres de seres racionais a seres irracionais ou inanimados. Por exemplo, o planeta pede socorro. Será que o planeta está falando? Não, né? E o pleonasmo, quando nós usamos várias palavras com o mesmo sentido em uma frase só. Entrei dentro de uma casa. Entrar só pode ser para dentro de algum lugar. Entrei para dentro da casa. Entenderam? A aliteração trata-se da utilização de palavras com a mesma consoante e que tem um som parecido, causando um trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? E seriam essas assim que caem mais nos concursos públicos da Banca La Salle. Nós vamos ver agora os exercícios lá no Google Classroom. Espero que vocês tenham entendido. Vai aí o material escrito também. Abraço!